Hoje eu quero pela primeira vez falar de escrita, copywriting. Eu vivo de internet e de escrever na internet desde 2020. Antes eu escrevia, mas não ganhava dinheiro com isso. Eu fui copywriter contratado, depois eu me tornei chefe dos copywriters em uma empresa. Depois eu me tornei chefe do marketing, hoje eu cuido do setor de marketing inteiro de uma empresa. E até hoje os meus textos foram o que mais me trouxeram seguidores no Instagram. E eu voltei a escrever recentemente no Instagram e os textos voltaram a funcionar como, graças a Deus, sempre funcionaram. E eu nunca tentei explicar um pouco da ideia da habilidade literária que eu tento utilizar. Por quê? Eu não me considero um dos melhores escritores da internet. Eu não me considero um grande copywriter. Eu acho que eu só sou um pouquinho bom, não muita coisa. Então, desculpa, o que eu tenho não é a visão de um especialista, mas de alguém que se interessa demais por escrever, porque eu adoro ler livros. Então eu sempre me interessei por escrita também e tentar chegar um pouco mais perto do que os grandes escritores fazem. Um pouquinho perto, do tipo 0,1%. E eu quero tentar te passar aqui 4 pontos do meu racional de escrita no digital, porque eu acho que escrever na internet é escrever um tipo específico de escrita e a gente tem basicamente um objetivo no digital, é persuadir as pessoas, é uma escrita mais retórica que poética. Eu não vou falar aqui com gente que escreve livro, histórias, que não está com o objetivo de persuadir, só de contar uma história, tá? Mas eu vou falar com as pessoas que querem escrever para vender. E eu tenho 4 ideias, 4 coisas que eu penso sobre escrita que eu acredito que elas podem te ajudar. Então vamos lá. A primeira delas eu acho que na internet, no digital, você precisa fazer textos rápidos. Texto rápido é frase curta, muito ponto final, muita quebra. Então eu tendo a escrever, eu quero o tempo inteiro que eu estou escrevendo fazer o texto o mais rápido possível. Então você vai ver que eu faço coisas como: minha esposa quase chorou, eu nem me importei, as crianças quebraram um vaso de planta. Para mim não significava nada, mas para a Milena importava muito. Eu não me importei com o vaso, mas me importei com a minha esposa. A felicidade dela é a minha. Chamei as crianças. Peçam desculpa para a mamãe. Vocês deixaram ela triste. Então, você vê que o meu texto tem frases muito curtas e eu coloco bastante ponto final, porque o ponto final, ele dá velocidade ao texto. Ele faz com que você pare e comece uma próxima frase. Então eu gosto de tiro curto. Pensa no texto como ou uma maratona, um grande parágrafo, você vai ler Dostoiévski, Noites Brancas, eu me lembro, primeiro livro do Dostoiévski que eu li, sei lá, tem uma fala de umas 5, 6 páginas. Ou você vai ler Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, você vai ver também, vai ter etapas lá de páginas e páginas, é a mesma coisa, a mesma fala, o mesmo parágrafo, é impressionante. Então, você pode pensar no texto como uma grande maratona, ou você pode pensar como um monte de sprints rápido, tiro de 100 metros livre, Usain Bolt. Eu acho que no digital, para nós que não somos grandes escritores, que estamos tentando, estamos começando, é melhor fazer essas frases curtas e esses textos rápidos, porque é difícil você manter um parágrafo muito longo, bem concatenado o tempo inteiro. Meu filho chegou aqui. Eu não sei onde está a história de canetinha teu. Eu também não sei. Não tá aqui também, né? O papai já vai lá, tá bom? Ele recebeu a chave. Não tá no seu quarto? A Cecília tá dormindo? Por que você não brinca de outra coisa, então? Por que você não brinca de outra coisa? Não vai dar pra procurar no quarto. Apaga a luz do banheiro pra ela não acordar. Tá? Muito bem. Então, desculpa essa pausa aí, né? Então, textos rápidos são mais interessantes, são melhores para você conseguir escrever no começo, quando você está aprendendo. Nesse sentido, bom, eu acho, tá? Minha opinião. Nesse sentido, alguns autores que eu recomendo. Primeiro eu vou recomendar um livro, tá? Que é Clube da Luta. Clube da Luta é um livro bem rápido, veloz, vai te ajudar a entender esse tipo de escrita. Depois eu recomendo Bukowski,
é um autor bom nesse sentido. Ernest Hemingway, tô viciado em ler Ernest Hemingway, porque eu nos dobro, tô lendo esse daqui agora. Nelson Rodrigues também é bom para isso. Crônicas brasileiras, no geral, são boas para você ficar bom em escrever em português. Então, vale a pena comprar aqueles livros tipo As 100 Maiores Crônicas Brasileiras já escritas, coisas assim. Quem mais que eu anotei aqui? Não, eram esses autores que eu anotei aqui para te falar, exatamente. Então, acho que são autores que vão te ajudar a escrever textos rápidos. Segundo ponto, segundo tópico. Eu acredito que no digital funciona muito descrever sentimentos. Até porque o brasileiro é um cara afetivo. A gente pensa afetivamente, pensa só na gente mesmo, é um tanto fechadão, com problema com pai, problema com mãe, problema familiar. Então, o afeto, ele é pujante na nossa sociedade. Então, você conseguir descrever sentimentos nos seus posts, nos seus textos, vai trazer as pessoas para mais perto, elas vão se identificar mais, porque as pessoas no geral são guiadas pelos seus afetos, o que é uma coisa ruim. A gente deveria ser guiado pela nossa inteligência, que é muito mais humana do que o afeto, mas é o que é. Então, se você for capaz de descrever esse desdobramento interior que acontece conforme as coisas vão acontecendo na sua vida, você vai ter mais chances de conseguir que as pessoas compartilhem o seu conteúdo. Eu tenho um texto aqui, foi bastante compartilhado, que é esse daqui, olha. Pai de menina, é diferente. Cecília está perto de fazer 3 anos. Um dia ela dormiu uma menina normal, no outro acordou grudada em mim. Isso daqui foi feito, eu escrevi para gerar uma série de sentimentos nos pais e nas meninas, nas mulheres que vão lembrar de seus pais. Então, isso daqui, veja, vem e me abraça, pede por mim, beija, quer ficar com o papai. Só botar papai já vai por uma conotação muito mais sentimental. Então, você não precisa só descrever, não é descrever o sentimento, acho que eu até me expressei mal. Você não vai descrever como é o amor. Não, você vai criar uma cena em que a pessoa vai sentir o sentimento. Então, quando eu faço isso, a pessoa sente o sentimento. O pai se identifica. A mulher se identifica lembrando do pai dela. Então aqui, olha, hoje deu um problema na água. Cecília estava no banheiro passando frio. Enrolei uma toalha nela enquanto esperava a água voltar e abracei ela bem forte. Era para esquentar o corpo dela e o meu coração. Então isso aqui é feito para o cara, para gerar sentimento na pessoa. Se gerar sentimento, compartilha mais. Não é à toa. Esse texto tem 450 mil visualizações, cara. Ele tem mais de 7.500, ele tem 7.470 compartilhamentos. Então assim, funciona você fazer com que as pessoas sintam as coisas, tá? Próximo ponto, terceiro, que eu tô tentando ler aqui, o que eu escrevi, cara? Retirar os advérbios. Advérbios deixam os textos lentos. Advérbio é aquele assim, tudo termina com mente, grandemente. Eu acordei vagarosamente. Eu falei com meu filho e ele, felizmente, tinha acordado muito bem. Então, veja, eu não sou um cara muito de revisar meus próprios textos, mas revisar texto é a melhor coisa que você faz. Revisar a escrita é a melhor parte é a parte mais importante da escrita. Então, revise seus textos e retire o máximo possível que você puder de advérbios que não precisam estar lá. Não tira todos, advérbio é útil, ele existe porque ele é útil. Mas a gente tende a deixar um texto longo, prolixo, cansativo por causa deles. Até porque isso daqui são palavras muito grandes. Quanto maior a palavra, maior a dificuldade do cérebro processar. Então, a ideia de colocar palavras menores é uma boa ideia textual também. Você vai ver que eu também faço uma coisa que talvez eu mude de opinião no futuro e melhore e veja que preciso melhorar. Mas hoje eu faço de propósito. Uma coisa que eu acho feia textualmente, que é ficar repetindo pronomes, do tipo... onde que estava isso aqui, olha? Aqui, ó. Hoje deu algum problema na água. Cecília estava no banheiro passando frio. Enrolei uma toalha nela. Enquanto eu esperava a água voltar e abracei ela. Era para esquentar o corpo dela. Então eu fico fazendo isso porque ênclises e próclises, sei lá como é que fala, não funcionam. Mesóclises, que é o abraçá-la.
encontrá-la, lhe em abraçar. Essas paradas não funcionam. Abraçar-lhe-ei, entendeu? Essas coisas não funcionam, que é ênclise, próclise e mesóclise, não é isso? Isso aí, por que não funciona? Porque eu quero deixar o meu texto o mais oral possível. Eu quero que quando você leia, você tenha a sensação de que você está sentado conversando comigo. E eu acho que isso é maravilhoso no digital, isso é altamente funcional na internet. Então, como eu quero deixar o texto o mais parecido com uma conversa, eu vou fazer esse tipo de coisa que textualmente é muito feia, mas numa conversa acontece o tempo inteiro. Porque eu não vou estar numa conversa e vou falar, pô, minha filha estava lá passando frio e eu lhe abracei, e eu abracei-a. Eu não falo isso. Então eu vou falar, cara, ela estava lá passando frio e eu peguei e abracei ela. Aí eu peguei uma toalha e coloquei nela. Então isso é muito mais próximo de uma conversa do que são essas próclises e ênclises, esse tipo de coisa. E por último, quarto ponto, se você quiser ter a maior abrangência possível com teus textos, escolha o tema mais visceral possível e mais popular possível. Então quando eu vou falar de pai de menina, eu sei que isso é visceral e abrangente. Todos os pais de menina tendem a se identificar com isso e muitas mulheres e meninas vão se identificar com isso. Então, é um público muito grande. E a relação de amor entre o pai e uma filha é extremamente visceral. Então, quanto mais visceral, mais tende a funcionar. Teve um post que eu comecei, ele teria dado certo se eu tivesse escrito ele decentemente, mas eu fui interrompido e piorei. Esse post teve 68 mil visualizações. Eu começo assim, meu primeiro filho nasceu de cesárea e a gente não queria. Eu sabia que esse tema ia ser bom, porque esse tema é extremamente afetivo. O negócio da cesárea e querer cesárea ou parto normal é um tema bem abrangente em todo mundo que tem filho, e ele é visceral, porque muita gente faz cesárea por medo de fazer um parto normal, muita gente faz cesárea sem querer fazer cesárea. Então tem uma série de questões que aparecem em volta desse tema. Existe um debate científico das pessoas que são contra a cesárea, das pessoas que são a favor da cesárea. Então, como isso gera uma série de afetos interiores, é um tema que funcionaria. Qual foi o problema desse meu texto? Me interromperam, quando eu voltei eu já não lembrava mais porque eu tinha falado da bendita cesárea, entendeu? Então o texto não ficou com uma continuidade interessante. Mas esses 4 pontos certamente te ajudarão a escrever textos que funcionam, que têm mais alcance e que trazem mais seguidores. Se você gostou disso, se você quiser que eu traga mais vídeos sobre escrita, diga aí nos comentários. E se você quiser construir um negócio digital, inclusive aprender copyright e habilidade de escrever textos que funcionam, clica no link na descrição. São os últimos dias para você fazer a sua matrícula na UPB School com 40% de desconto. É a única escola de 1% Business do Brasil e é feita para você não precisar comprar mais nenhum curso de marketing digital. O link está na descrição. Eu te vejo por aí.